Você já parou para pensar quantas vezes a humanidade esteve à beira da extinção? 6 eventos catastróficos, vindos do céu, das profundezas da Terra e até de nossas próprias mãos, quase apagaram nossa existência. Neste vídeo, você vai descobrir como chegamos tão perto do fim e por que ainda podemos estar caminhando sobre uma linha tênue. Quer saber mais? Vamos começar. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Há cerca de 66 milhões de anos, algo colossal cruzava o céu. Não era uma estrela cadente, nem um cometa inofensivo, mas um visitante que mudaria o curso da vida na Terra para sempre. Um asteroide, maior que uma cidade inteira, cortou a atmosfera com uma velocidade estonteante e se chocou contra o solo com uma força inimaginável. O impacto foi tão brutal que o solo tremeu, os mares fervilharam e as florestas, que antes balançavam ao vento, foram incineradas em um piscar de olhos. O planeta inteiro foi coberto por uma nuvem de poeira tão densa que o Sol, o antigo Senhor dos Céus, foi eclipsado por meses. As temperaturas caíram rapidamente, como se o mundo estivesse mergulhando em um inverno sem fim. Foi o crepúsculo dos dinossauros. As criaturas que um dia dominaram a Terra desapareceram. Mas por um capricho do acaso, algumas formas de vida minúsculas, praticamente insignificantes aos olhos de um tiranossauro, conseguiram sobreviver. Entre elas, estavam os ancestrais mais primitivos da nossa espécie. É curioso pensar que, se esse impacto tivesse sido ligeiramente diferente, nem estaríamos aqui para contar essa história. Mas o asteroide que destruiu os dinossauros é apenas um lembrete de que o universo é imprevisível e implacável. Quem diria que um fragmento perdido no espaço teria o poder de varrer quase toda a vida do planeta? O que impede que outro colosso rochoso esteja, neste exato momento, viajando em direção a nós? E enquanto o olhar humano se volta ao céu, esperando o próximo presságio, há perigos mais próximos de nós, escondidos sob a superfície da Terra. Algo tão silencioso quanto letal, como as gigantescas caldeiras de magma adormecidas, que podem a qualquer momento despertar em uma fúria incontrolável. Há 74 mil anos, muito antes de qualquer civilização erigir seus monumentos ou traçar suas histórias, a Terra testemunhou um evento devastador, algo que poucos presenciaram e menos ainda sobreviveram para contar. Sob o vasto e silencioso céu da Indonésia, uma das maiores erupções vulcânicas da história se preparava para acontecer. O supervulcão de Toba, que parecia apenas uma tranquila montanha, liberou uma força tão gigantesca que cobriu o céu com cinzas por milhares de quilômetros. Quando Toba explodiu, ele não apenas rearranjou a paisagem ao seu redor, mas também lançou milhões de toneladas de material vulcânico na atmosfera. As cinzas bloquearam a luz do Sol, criando um inverno vulcânico que duraria anos. As temperaturas caíram drasticamente como se o planeta estivesse sendo lentamente congelado. As florestas e campos murcharam, os animais pereceram, e a humanidade, reduzida a meros milhares, lutava por sua sobrevivência em cavernas e abrigos improvisados, enquanto o frio e a fome os rondavam. Toba quase nos apagou da história. É impressionante pensar que nós, hoje em dia, somos os descendentes daqueles poucos que conseguiram resistir. No entanto, a Terra ainda guarda segredos sob a sua crosta. Existem outros gigantes adormecidos, outros supervulcões que, a qualquer momento, podem acordar com uma fúria que mal podemos imaginar. Seriam suas erupções algo que poderíamos prever? Ou seremos pegos de surpresa, assim como nossos ancestrais? Mas enquanto as forças da Terra silenciosamente acumulam energia em seu interior, há outro tipo de ameaça, uma que se move invisível, sem aviso e sem ruído. As doenças que se espalham como o vento, deixando um rastro de destruição por onde passam. No século XIV, a Europa foi atingida por um inimigo que não se via, mas se sentia em cada esquina, em cada casa, em cada suspiro. A peste negra, carregada por pulgas e ratos, se espalhou por vilas e cidades com uma rapidez assustadora. Ela não fazia distinção de classes, crenças ou idades. As ruas, antes movimentadas, se transformaram em cenários de desolação, onde corpos amontoavam-se e o medo era palpável. Era um inimigo implacável, febre alta, dores lancinantes e manchas negras que se espalhavam pela pele, como se o corpo estivesse sendo devorado por dentro.
As pessoas evitavam até mesmo seus familiares, e o silêncio das noites só era interrompido pelo som das carroças carregando os mortos. Em questão de poucos anos, um terço da população europeia havia desaparecido, como se a humanidade estivesse sendo lentamente apagada. Mas, de algum modo, a vida continuou. Aqueles que sobreviveram carregaram as cicatrizes dessa época sombria, um lembrete do quão vulneráveis somos. E, no entanto, enquanto a peste negra é lembrada como um dos maiores desastres biológicos da história, ainda hoje enfrentamos ameaças invisíveis. Vírus e bactérias estão em constante mutação, evoluindo em silêncio, à espreita. O que nos impede de enfrentar outra pandemia com a mesma letalidade? Enquanto olhamos para os nossos corpos frágeis, há uma outra ameaça, igualmente silenciosa, mas de proporções inimagináveis: o poder de destruição que criamos com nossas próprias mãos. A qualquer momento, o destino da humanidade pode estar à mercê de uma única decisão, um momento tenso que pode colocar tudo a perder. Em outubro de 1962, o mundo respirou fundo por 13 dias seguidos. Nesses dias, a humanidade esteve à beira de sua própria extinção, mas desta vez, não era uma força da natureza que ameaçava apagar a vida da Terra. Era algo muito mais assustador porque nós mesmos o havíamos criado. A crise dos mísseis de Cuba marcou o momento mais próximo que chegamos de uma guerra nuclear total. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. No meio, Cuba, que se transformou no tabuleiro de um jogo mortal. No ar, pairava o medo constante de que, a qualquer momento, uma simples decisão poderia desencadear um inferno de fogo e radiação. Em bunkers secretos, líderes debatiam, enquanto o resto do mundo assistia, impotente, aguardando o desfecho que parecia cada vez mais inevitável. Bastaria o pressionar de um botão, e em minutos, cidades inteiras seriam evaporadas, milhões de vidas reduzidas a cinzas. A atmosfera que há tanto tempo sustentava a vida seria carregada com uma nova forma de morte. A humanidade sobreviveu àquele dilema, mas o arsenal que criamos ainda existe, silencioso e latente, aguardando talvez outra crise. Seríamos capazes de conter uma nova escalada? Ou a próxima briga entre nações resultaria na liberação de um poder que nem os vulcões ou asteroides poderiam igualar? Mas enquanto o medo nuclear permanece, há outro perigo, vindo de um lugar bem mais distante, algo tão grandioso que até mesmo as armas nucleares parecem insignificantes. O próprio cosmos, com suas forças imensas, pode nos atingir de maneiras que mal compreendemos. Algo tão invisível quanto a energia do Sol, que em sua fúria pode transformar nossa era tecnológica em uma mera lembrança. Em 1859, a Terra foi atingida por uma tempestade. Não uma tempestade de ventos ou chuvas, mas uma tempestade vinda diretamente do Sol, algo tão colossal que nossos céus, por algumas noites, pareciam estar em chamas. O evento Carrington, como ficou conhecido, foi a maior tempestade solar registrada na história moderna. A aurora boreal, normalmente restrita aos polos, foi vista em latitudes tão baixas que as pessoas nas regiões tropicais pensaram estar diante de um fenômeno sobrenatural. Mas o mais impressionante não foram as luzes no céu. Telégrafos, a tecnologia mais avançada da época, pegaram fogo espontaneamente, e as redes elétricas, ainda em seus primórdios, colapsaram por completo. Se o evento Carrington ocorresse hoje, em nossa era digital, o impacto seria catastrófico. Satélites cairiam, as comunicações seriam interrompidas e cidades inteiras mergulhariam no caos, sem energia. Nossa dependência da eletrônica nos torna mais vulneráveis do que jamais estivemos. Imagine por um momento um mundo sem internet, sem redes de energia, onde um simples dia de sol se transforma em um pesadelo global. A ameaça de uma tempestade solar tão intensa é um lembrete constante de que, por mais que tenhamos conquistado o espaço, ainda somos vulneráveis às forças que o regem. E enquanto olhamos para o Sol com receio, há outra ameaça se formando, desta vez, na própria Terra. Uma força lenta, mas implacável, que avança dia após dia, alterando a face do planeta e as condições que permitiram nossa civilização florescer: o clima. A cada degelo, a cada tempestade que se intensifica, a Terra nos mostra que o equilíbrio frágil pode, a qualquer momento, desmoronar. As mudanças no clima, antes percebidas apenas como um sussurro, agora rugem como uma tempestade iminente. A Terra, nosso lar por milênios,
está se transformando de maneiras que nem sempre conseguimos prever. O gelo polar, que por tanto tempo foi um bastião de estabilidade, está derretendo com uma velocidade que assusta até os cientistas mais céticos. Oceanos se elevam, engolindo lentamente terras que antes eram habitadas, e os padrões climáticos que guiaram nossas colheitas e estações por gerações estão cada vez mais imprevisíveis. Tempestades de uma força nunca antes vista devastam cidades, enquanto secas intermináveis transformam campos férteis em desertos áridos. É como se a Terra estivesse ajustando suas contas, reagindo à forma como a tratamos por tanto tempo. Mas o mais inquietante é a sensação de que essa mudança está apenas começando. Se não agirmos a tempo, o que será de nossas civilizações costeiras, de nossas florestas tropicais, de nossas fontes de alimento e água? Por mais que sejamos uma espécie engenhosa, a natureza é uma força que, no final, sempre tem a última palavra. E conforme o clima se altera, somos forçados a enfrentar a realidade de que, por mais que tentemos controlar nosso destino, há forças que vão além do nosso alcance. A questão agora é: quanto tempo nos resta antes que as mudanças climáticas forcem uma redefinição total de como vivemos? Mas enquanto nos preocupamos com o futuro da Terra, somos lembrados de que o universo é um lugar imprevisível, e a qualquer momento, algo pode nos forçar a reconsiderar tudo o que conhecemos. Afinal, já passamos por catástrofes quase fatais antes, e de alguma forma, continuamos aqui, lutando contra o inevitável e o desconhecido. Mas será que estamos prontos para o próximo grande evento? Ou será que ele já está a caminho, escondido nas sombras do tempo, aguardando o momento certo para nos desafiar novamente?